A paz do Senhor. Nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, que se encontra no livro de Neemias. Neemias. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de colocá-los a par da história. O povo tinha saído do exílio e tinha voltado para Jerusalém. E o povo estava aflito e envergonhado. Aflito e envergonhado. E realmente trouxeram essa palavra a Neemias, que o povo estava aflito e envergonhado em Jerusalém. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E nós vemos o que aqui, realmente, quando, em Neemias capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, que quando Neemias ouviu essa palavra, no capítulo 1, versículo 3, eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio e vergonha. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, naquela circunstância, se pôs de jejum. Aquilo incomodou o coração de Neemias profundamente. Ele, na realidade, se incomodou com a situação do povo que estava em Jerusalém. Jerusalém significa para nós o lugar onde Deus está. E lá tinha um povo que tinha vindo do exílio, talvez como cada um de nós. Nós viemos do exílio. Nós estávamos em situação de pecado, nós estávamos em situação de grande dificuldade. Mas o Senhor nos colocou em Jerusalém. E agora eu pergunto, qual é a situação de cada um em Jerusalém? Está aflito? Está envergonhado? E é aqui que nós começamos a realmente buscar a revelação da palavra de Deus acerca do que o Senhor quer nos trazer hoje. E nós vamos ver aqui, muito importante aqui esse texto. A palavra de Deus nos fala, no capítulo 2, que ele pediu ordem para Artaxerxes para poder ir lá reconstruir os muros e as portas. E ele conseguiu que o rei desse o aval para que ele fosse lá. E Neemias foi. E é muito interessante que ele foi com uma comitiva. E a palavra de Deus diz assim, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Eu vejo, amados, que realmente é o momento, nós estamos passando por um momento, em que talvez a semelhança desse povo no exílio, que veio do exílio, encontre dificuldades bastante grandes. E nós vamos ver o que aqui. Muitas vezes nós nos perguntamos, o que Deus quer fazer? Às vezes a gente pode pensar numa situação mundial, o que está acontecendo? Mas eu quero te dizer que Deus olha para cada um de nós individualmente. E Deus tem algo para fazer na sua vida, na minha vida, individualmente. E assim como Neemias disse, não levei ninguém comigo. Sabe por quê, amados? O que Deus quer fazer com você e comigo, e com quem nos ouve, é absolutamente individual. E eu quero te dizer que Deus tem um plano e um propósito em tudo isso. Muitos alegam a questão que é de um vírus, mas eu quero te dizer que Deus tem propósito em cada um de nós. Deus está fazendo dentro de cada um de nós. E a palavra do Senhor diz ainda, que verdadeiramente
ele ainda perguntou. Ele viu as dificuldades. Ele viu que se levantou gente contrária a ele. E ele disse assim, a um dos que se levantaram contra ele, respondi-lhes, o Deus do céu é quem mostrará e nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes nem direito nem lembrança em Jerusalém. Sambalate e Tobias. Mas amonitas e moabitas se levantaram contra Neemias e aqueles que com ele estavam para a reconstrução do templo. A reconstrução dos muros. Mas eu quero te dizer o seguinte. Quando você se dispõe a ouvir o que Deus quer fazer na sua vida, e eu me disponho a ouvir o que Deus tem para fazer na minha vida, vai se levantar oposição, sim. Mas eu quero te dizer que Deus nos fará prosperar naquilo que Deus tem para realizar nos nossos corações. E assim eu gostaria que nós pudéssemos abrir a palavra no livro de Neemias, que diz assim no capítulo 4. Veja bem, Sambalate já tinha se levantado, Tobias, o amonita, também disse, ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Presta atenção. Eu quero te dizer o seguinte, eu quero que você entenda muito claramente isso. Vamos imaginar uma divisória que seria um muro. Jerusalém era cercada de muros e tinham portas. Os muros estavam derrubados e as portas foram queimadas. Gostaria que você entendesse isso com aquilo que o Senhor quer te revelar nessa noite. Jerusalém, o povo de Deus que veio do exílio, você e eu, viemos do exílio. E muitos estão conosco. E nós vamos ver o que aqui muitos estão reclamando e murmurando em condição o quê? De aflição, em condição de vergonha. E muitas pessoas estão se perguntando por que Deus está permitindo isso. Eu quero te dizer com toda certeza que Deus está permitindo isso porque é no meio da dificuldade que nós avaliamos qual é a nossa fé. Qual é a nossa fé? Em quem nós estamos confiados? E eu gostaria que você examinasse na tua mente e no teu coração. Esse muro que deveria existir, do lado de cá o povo de Deus, do lado de fora, as questões do mundo. As questões do mundo. E o que acontece? Por que aquele povo estava aflito? Por que aquele povo estava envergonhado? Porque aquilo que separa o mundo do povo de Deus estava derrubado. Estava derrubado. E nós vemos que as portas, para que serve uma porta? A porta é seletiva para quem entra e para quem sai. As portas estavam queimadas. O que Deus quer fazer? O que Deus está operando dentro de você e de cada um de nós agora, nesse momento? Deus, amados, quer mudar a circunstância daqueles que estão em Jerusalém e que estão aflitos. Existem pessoas que servem ao Senhor que estão dessa forma? Existe. Existem servos de Deus que estão aí preocupados, com medo, intimidados. Mas eu quero te dizer que a reconstrução dos muros é aquilo que nós fazemos com a nossa mente. É o que nós fazemos com a nossa mente. Sabe por que eles estavam aflitos e envergonhados lá dentro? Porque a mentalidade deles era de cativeiro. Eles vieram para um lugar onde Deus havia preparado para eles, mas a mentalidade deles era de cativeiro. E quando Deus nos fala em reconstrução dos muros, presta atenção.
Nesse mesmo capítulo 4, no versículo 11, diz assim: os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Intimidação. Intimidação. E eu vou te dizer, meu amado, minha amada, intimidação se dá pelo nosso pensamento. Nós nos deixamos intimidar primeiro, dentro de nós mesmos, acima de qualquer coisa, com aquilo que nós pensamos. E a palavra de Deus diz assim: então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Presta atenção. Nós ouvimos dizer que todos vão ser contaminados. Todos o que vão passar por essa dificuldade. Muitos têm nos dito isso. Mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte: pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos. Dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Presta atenção. Reconstrução do muro, amados, é uma reconstrução da nossa mente. Quando a palavra de Deus nos diz aqui que ele pegou as famílias e deu espada, lança e arco, o que isso aqui quer dizer? Exatamente o momento que nós vivemos em família, exatamente o momento que Deus quer trabalhar em você e em mim para renovar a nossa mente. O Senhor quer tratar, tirar o medo, tirar a covardia, tirar a intimidação. E a palavra de Deus nos diz assim, que foi dada espada. Espada, amados, representa a palavra de Deus e a verdade eterna do Senhor. A palavra de Deus é a verdade eterna e a palavra do Senhor. E é muito interessante que quando nós nos asseguramos da palavra de Deus e da verdade do Senhor, você vai ver o quê? Que nós começamos a mudar a nossa mente. Deixamos de acreditar no diabo, que é mentiroso desde o princípio. Começamos o quê? A enxergar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a palavra de Deus nos diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas eu quero te dizer, acabamos de ler, que ao nosso redor está o anjo do Senhor que nos livra. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos fala, espada, amados. Nós precisamos reconstruir os nossos muros segurando a espada da palavra de Deus. E tem mais. É muito interessante porque a espada você se defende perto, né? Com a espada você se defende perto. Mas com a lança e com o arco, você joga a lança distante. O que isso quer dizer? Que verdadeiramente quando nós temos a nossa mente, que é o muro reconstruído, nós podemos jogar a nossa lança onde? Longe. E alcança vidas que estão distantes. Mas eu também quero te dizer alguma coisa. Quando nós renovamos a nossa mente, nós jogamos e atiramos a nossa lança para o futuro, amados. E nós vamos colher daquilo que a nossa mente construiu. E nós vamos ver que aqui ele continua dizendo assim: depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais.
Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e peleja por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sabe por quê? Nós temos uma aliança com Deus. E Deus é quem nos guarda. Nos lembramos que verdadeiramente o Senhor não deixou sair do Egito. Não deixou sair do Egito aquele povo que estava lá. Mas o Senhor deixou todo hebreu, com a sua família inteira, sair daquele lugar. E a palavra de Deus, porque o Senhor peleja pelo seu povo, pelas nossas famílias. Veja bem, escuta bem. Ouvindo os nossos inimigos, que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um a sua obra. Cada um a sua obra. Meu amado, minha amada, Deus está construindo em você um novo tempo. E eu gostaria de te perguntar, onde você está fixado? Onde a tua mente está fixada? É um tempo que Deus está nos preparando. É um tempo que Deus está transformando a nossa mente. E a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 12, diz: renovai as vossas mentes. Não é só construir um muro, um novo pensamento. Nós temos que pôr pensamentos novos, segundo a palavra de Deus dentro de nós. Se nós não fizermos isso, os planos do diabo não serão frustrados acerca da nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas que são absolutamente negativas. Tudo vai dar errado, tudo vai dar errado, tudo tem alguma coisa que acontece. Isso é uma mente sem muro. Isso é mente sem muro. Precisamos levantar o muro da verdade. A palavra de Deus é a única verdade. Quem ela diz que você é? Você acredita o que voz você está ouvindo? A sua própria voz que diz que você não pode? A voz dos seus inimigos que dizem que você não consegue? Ou a voz do diabo que diz que você não é nada? Quem que você está ouvindo no momento da crise? A sua voz, a voz dos teus inimigos ou a voz do diabo? Eu te convido em nome de Jesus a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus, que nos mostra quem nós somos. Mas nós temos que tomar decisões. Há uma obra que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, mas nós podemos escolher o que nós pensamos. Nós podemos escolher o que nós pensamos. Me lembra uma história que eu vi de um pastor metodista muitos anos atrás, em um congresso. Era um pastor da Índia. Isso depois viralizou de outra forma. Ele dizia, mas eu vivi isso. Num lugar de venda de uma série de coisas, existiam passarinhos presos por argolas em uma de suas perninhas, ao mastro. E aqueles passarinhos giravam. E ele perguntou para o menino, quanto custa o passarinho? O menino deu o preço. Ele falou, não, eu quero saber todos. Todos. E o menino falou o preço, ele pagou. Ele falou, agora solte todos eles. O menino, mas comprou para soltar? Comprei para soltar. Solte todos eles. Os passarinhos estavam soltos. Eles deram alguns passos. E daqui a pouco, eles começaram a rodar em círculo com a mesma mente que eles tinham de quando estavam presos. Aqui que está, amados,
aqui que está o centro da nossa vitória. É o muro que é levantado. Como que eu posso levantar o muro? Eu estou me sentindo enfraquecido. Ore em línguas. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o Espírito de Deus é a teu favor. Mas você precisa decidir. Você precisa decidir que você quer levantar esses muros. Fazer uma separação daquilo que você está ouvindo lá fora. Trazer a sua mente para a verdade da palavra, que diz que você é realmente filho do Deus vivo. Cordeiro com Cristo, nova criatura em Cristo Jesus. Que o Senhor te fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas nós precisamos decidir. Nós realmente precisamos decidir. A obra é pessoal. Neemias foi sozinho, amados. Olhou tudo aquilo. E decidiu que ele faria a obra. E vou te dizer, assim como o diabo levanta inimigos para te colocarem no chão, Deus levanta pessoas que servem a Deus para te ajudar a vencer nesse momento. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz assim, que realmente o Senhor dizia, também nesse tempo eu disse ao povo, Neemias, cada um com seu ajudante, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um levava as suas armas, mesmo quando ia às águas. Sabe o que isso significa? Que ninguém deve deixar as suas vestes de salvação, amados. O propósito de Deus é que nenhum de nós deixe de lado as suas vestes de salvação. Cada um carrega a sua arma, a sua espada. Onde? Dentro da tua mente e do teu coração. Dentro da tua mente e do teu coração. E aí, lança e arco. Você está lançando sementes da verdade para a tua vida, para o teu futuro. Para o futuro da tua casa, da tua família. Agora, se você permanecer do lado de cá, ainda que seja salvo, ainda que confesse o nome de Jesus, e permanecer com a sua mente de escravo, o que te leva é a destruição e derrota. Precisamos crer na palavra de Deus. Se você diz que não pode, que não consegue, que não tem, você precisa mudar a sua mente. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus te chamou para ser vitorioso. E nós vamos ver, é muito interessante, que todo esse texto nos diz assim, no capítulo 6, nós vemos assim, a palavra de Deus dizendo, versículo 15, assim acabou-se o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor de nós temeram. Olha, a lança jogada no arco à distância. Todos os gentios que estavam ao nosso redor temeram. E a palavra de Deus diz assim, e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Amados, é nesse momento de crise,
É nesse momento que pode o dinheiro estar faltando, para alguns pode até o alimento estar faltando, que nós precisamos confiar no Senhor. Confiar naquilo que a palavra nos diz que Deus é. E aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos em Cristo Jesus. Precisamos nos firmar nisso, nos manter nessa palavra com firmeza. E a palavra do Senhor nos mostra muito interessante isso. Lendo o livro de Neemias, nós chegamos no capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ver o que aqui entrou realmente Esdras, que era o sacerdote, era o escriba, leu a palavra de Deus. E no capítulo 11 tem um versículo muito interessante, que diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, permanecendo 9 nas outras cidades. O povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Amados, voluntariamente para habitar em Jerusalém. E é muito interessante que nós vemos o que a mentalidade foi mudada. Quando o muro foi reconstruído, as portas que estavam queimadas foram o que reconstruídas. Ou seja, quando os muros da nossa mente, amados, estão reconstruídos, e as portas também, só entra o que você permitir. Tua mente, minha mente, a mente de cada um de nós, só entra o que você permitir. Entra e sai. Se nós não renovarmos a nossa mente, certamente nós temos dificuldades em saber quem nós somos em momentos de crise. Nós estamos vendo que os tempos são difíceis, os tempos estão se apertando. Nós estamos vendo que nós somos provados de todas as formas. Mas eu quero te dizer, aprenda a ter a mente positiva. Mente positiva? É só positiva porque eu penso positiva? Não! A minha mente é positiva porque eu creio no Deus vivo. E creio que Ele renova os meus pensamentos pela palavra de Deus. Mas nós precisamos tomar decisões voluntariamente. Estejamos em Jerusalém. Voluntariamente. Estejamos com os nossos muros reconstruídos. Voluntariamente. Que nós tenhamos as nossas portas reerguidas. Precisamos entender verdadeiramente. A palavra do Senhor diz ainda, no capítulo 12, né? Diz assim: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. É o que Deus tem para você e para mim. Deus quer, amados, que em tempo de dificuldade nós tenhamos esperança. É em tempo de dificuldade que nós vemos em quem nós confiamos. Em quem nós confiamos. E sabemos que poderoso é o Senhor para fazer muito mais do que a gente pede ou intenta no nosso coração. O Senhor é poderoso para fazer muito mais. Mas nós precisamos decidir qual é o resultado da crise na tua vida. É o momento de reconstrução. Reconstrução.
E nós precisamos entender isso. E precisamos decidir ter uma mente segundo aquilo que Deus quer. Precisamos ter um tempo com o Senhor. Precisamos ter oração com o Senhor, intimidade. Intimidade. Nós precisamos ter algo que nos renova, amados. Palavras negativas, se você olhar pelas redes sociais, está muito cheio. Se você se deter só naquilo que você ouve, isso é a voz, amados, do inimigo, que quer te colocar o quê? Para baixo. Quer te deixar preocupado, quer te deixar com medo. Eu pergunto nesse momento, qual é a voz que você está ouvindo? O que está entrando na sua mente? O que você está colocando dentro da sua mente? Aquilo, eu ouvi uma palavra que dizia assim, Joyce Meyer dizia assim, onde vai a mente, onde vai o homem, a sua mente o acompanha. É bem assim. Onde vai o homem, a sua mente o acompanha. Caminho bom, a mente renovada acompanha. O caminho ruim, a mente realmente também leva para pensamentos ruins. E nós vemos que tudo se constrói. Tudo se constrói, né? Nós vemos o que Deus quer fazer dentro de cada um de nós é construir. Construir um novo tempo com segurança de quem nós somos em Cristo Jesus. O Senhor quer fazer isso. O Espírito Santo de Deus, volto a te dizer, é a teu favor, é a meu favor. Mas a decisão é nossa. Nós decidimos onde colocamos a nossa mente e o nosso coração. Não sabemos o que pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Não sabemos. Mas eu vou te dizer, se os teus pés estão firmados na rocha, se a árvore que você tem raízes profundas, o vento pode vir que não vai te abalar. O Senhor é quem te sustentará. A palavra de Deus, amados, é a verdade que nós devemos ter dentro de nós. Se alguém te disse que você não pode, que você é medroso, que você é covarde, que você não consegue, eu quero te dizer, são palavras do inferno. Porque o Senhor não diz isso de você e nem de mim. O Senhor diz que abençoa a obra das nossas mãos, amados. O Senhor diz que aonde nós formos, Ele estará conosco. O Senhor nos coloca nos lugares celestiais com Cristo. O Senhor nos dá uma posição de vencedores. E o Espírito Santo de Deus é conosco. E a palavra de Deus lá, em 1 João, no capítulo 2, diz assim: e não precisareis que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Amados, a experiência é pessoal. Isso não quer dizer que nós não vamos ensinar uns para os outros. Mas eu quero te dizer que você tenha no seu coração e na sua vida aquilo que Jó teve no final da vida dele. Jó dizia assim: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. E eu vou te dizer, meus amados, que aqueles que estavam ali em Jerusalém, afligidos, envergonhados, conheciam o Senhor de ouvir falar. Mas nós precisamos
ter uma experiência pessoal com o Senhor. Nós precisamos ter uma experiência de vida. Você precisa tocar no Senhor. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher tocou no Senhor. E ele disse: de mim saiu virtude. O Senhor não quer que você o conheça de ouvir falar, meu amado, minha amada. O Senhor quer que você conheça a palavra de Deus, que é a verdade que te liberta. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a palavra do Senhor nos diz também que a palavra de Deus é a verdade. E ela nos livra da morte e da destruição. Precisamos conhecer a verdade. Alguém acha: ai, porque eu aceitei Jesus, acabou, conheci a verdade me libertou. Esse é o primeiro passo, amados. Nós precisamos permanecer na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Toque em Jesus. Não conheça de ouvir falar. Tenha experiências com o Senhor. Deixe o Senhor mostrar quem você é nele. E tenho certeza que o teu caminho será surpreendentemente de vitória. Amém? Eu te convido nesse instante. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar buscando a face do Senhor. Gratos porque Deus é um Deus que fala conosco todos os dias. Através do seu Santo Espírito, da sua palavra. E realmente eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a tomar a decisão de buscar a verdade da palavra de Deus. Aquilo que Deus diz que você é. Entrar na intimidade do Senhor e conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas realmente de conhecê-lo pessoalmente. Querido Deus e Pai, nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Nós te somos imensamente gratos pelos teus planos e propósitos na nossa vida. E nós sabemos que não cai um fio de cabelo, Senhor, sem que tu queiras. Assim como o Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós, nesses momentos, Senhor Deus, em que nós temos vivido. Mas, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem respostas para nós. O Senhor tem respostas aos nossos corações, Senhor. E nós sabemos que nós podemos ter os nossos muros reconstruídos, as portas restauradas, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso coração. Querido Deus, em nome de Jesus, que a decisão, Senhor Deus, de cada coração seja: eu quero deixar Deus construir essa obra em mim. Eu quero ter uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Eu me nego, Senhor, a ouvir a voz do diabo e a voz dos meus inimigos. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, Senhor Deus, tratar com cada um que se deixa mudar pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra. Encoraja, Senhor, encoraja, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai querido, que nesse instante, pelo poder da tua palavra, que diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, Senhor. Pai querido, e a tua palavra nos diz, ó Pai, que o perfeito amor lança fora todo medo. Não há medo, Senhor Deus, no coração daqueles que buscam a tua face e a tua palavra. Em nome de Jesus, todo medo, toda ansiedade, todo pensamento de desordem, todo pensamento que verdadeiramente conduz à morte e destruição. Pai querido, renova em nome de Jesus. Renova, Pai. Senhor, em nome de Jesus, pensamento, Senhor Deus, de doença, pensamento, Senhor Deus, de fracasso profissional, fracasso familiar. Não, Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, o Senhor nos diz que nós somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus.
Pai, muito obrigado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é o teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos renova com a tua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, porque verdadeiramente a tua palavra nos liberta até de nós mesmos. Querido Deus, em nome de Jesus, renova as mentes e os corações, ó Pai, nessa noite. E que teu nome seja grandemente exaltado entre aquele povo que confessa o teu santo nome, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo, Senhor, em cada coração nesse momento, ó Pai querido, em nome de Jesus. Senhor Deus, trazendo o impacto da verdade, convencendo do pecado, da verdade, da justiça e do juízo, ó Pai. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, fazer nova todas as coisas. Toca agora cada mente, cada coração, ó Deus. Toca cada mente, cada coração. E que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus. Pai querido, e em nome de Jesus. Nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Que você seja bendito ao entrar e ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.